Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinar falando sobre o processo da estruturação da LGPD nas companhias. Quero primeiramente agradecer a você que está acompanhando a gente. Deixe já no chat o seu nome, sua cidade, sua profissão, enfim, a sua contribuição ou dúvida ao longo desses próximos 60 minutos que a gente vai passar falando um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, desde já, agradeço imensamente a sua participação. Nós, do Grupo Educacional Policívicas, junto com a FUNCEL, na figura do presidente Juliano, idealizamos este webinar para discutir uma temática muito importante, não só para os colaboradores da Celepar, mas também diferentes servidores públicos, controladoria geral, empreendedores, enfim. Nós temos o apoio também da CESPRO, que tem tido papel fundamental neste processo de discussões sobre a privacidade e proteção de dados. Então, hoje nós vamos fazer um breve debate sobre diferentes visões, né, à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos a honra de receber para esse debate a doutora Ana Maria Sasso, que é coordenadora de Compliance Privado e LGPD na Pironte Advogados e professora do MBA em LGPD da Faculdade de Policívicas. Obrigado, doutora Ana. Também o doutor Eduardo Moura, que é Head of Compliance na Pironte Advogados e também professor do MBA em LGPD da Faculdade de Policívicas. Temos também o doutor André Tesser, que é diretor jurídico da Celepar, e o doutor Winfried Schumann, que é o DPO da Celepar. Então, muito obrigado mais uma vez pela disposição e o apoio de vocês. Para iniciarmos nosso debate, eu gostaria de convidar a doutora Ana para ela contextualizar um pouco sobre a LGPD e já introduzir esse tema polêmico que foi a prorrogação da lei que entraria em vigor agora em agosto, foi prorrogada para o ano que vem, para 2021. Doutora Ana, como que você vê essas alterações dentro do olhar da Lei 13.709 da LGPD? Boa tarde a todos, eu queria iniciar agradecendo o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é uma paixão para mim. É o meu trabalho diário, é um assunto que eu estudo, que eu leio diariamente, então enche meu coração falar da LGPD, sabe? Antes de começar a falar sobre a prorrogação, que é a pergunta de R$1 milhão, eu vou contextualizar um pouquinho a LGPD em si, porque é preciso entender a importância da lei para chegar nessa questão da prorrogação ou não, tá? A LGPD, ela tem um objetivo muito claro, trazer proteção e privacidade ao tratamento de dados pessoais. Foi um movimento que aconteceu não só no Brasil, é um movimento mundial, então os países estão sendo cobrados por essa proteção, e isso surge por quê? Se a gente pensar recentemente nos escândalos que aconteceram, não só no Brasil, mas internacionalmente, em relação à má utilização de dados. Isso está muito claro nas redes sociais, isso aconteceu nas eleições americanas, então, assim, o que vinha acontecendo? Muitas empresas coletavam dados pessoais, davam um tratamento que não era muito claro para os titulares, e isso tinha uma má utilização. As empresas tinham interesse de rentabilizar isso, mas o titular nunca tinha certeza de como essa utilização era feita ou não. Então, por essa pressão, não só social, a LGPD vem para o Brasil, muito baseada na lei europeia, tá? Na GDPR. É claro que teve a tropicalização necessária, porque nem tudo que se aplica na Europa se aplica no Brasil, até muito por uma questão cultural, tá? Mas fato é que a LGPD foi criada, e nessa questão da criação da LGPD, é muito importante lembrar que já tinham algumas proteções de tratamento e privacidade no legislamento brasileiro. Se você olhar o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, ali já tinham algumas exigências de proteção ao tratamento de dados pessoais, mas era muito esparso. Então a LGPD vem para amarrar tudo isso, trazer em uma única legislação orientações em relação às boas práticas dessas atividades e centralizar em uma única lei a proteção de dados pessoais. É claro que a lei não dá conta de tudo. Para quem lê o texto, é uma orientação muito genérica, a lei não fala exatamente como que o tratamento tem que ser feito ou não, ela dá muitas orientações, tem muitos princípios, bases legais e tudo isso,
E a parte da regulamentação específica vai ser feita posteriormente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está no papel, não saiu do papel, está todo mundo esperando, e a criação da NPD é muito importante para dar mais força a essa lei, mas o fato é que a lei tinha um prazo, que foi prorrogado para agosto agora de 2020, por uma pressão das empresas. Na época que teve essa primeira prorrogação, a justificativa foi: as empresas não estão prontas, não estão preparadas para fazer essa adequação. Leva tempo, custo, demanda muito investimento, não estão preparadas. Então, conseguiram essa prorrogação para agosto de 2020, mas daí veio esse primeiro semestre do ano com situações inesperadas no mundo inteiro, né? O que aconteceu nesse primeiro semestre? Choveu projeto de lei para ter mais prorrogação de prazo, tá? Teve pressão de vários segmentos, e assim, para quem estava acompanhando esses projetos de lei, estava até difícil, porque cada dia, cada mergulho era um flash. Cada dia tinha uma nova situação, um novo prazo, uma nova proposta. O que acabou acontecendo? O projeto 117920 foi sancionado recentemente, virou a lei 14.010, e essa nova lei prorrogou as sanções, só o artigo que fala das sanções da LGPD, para agosto de 2021. O que isso significa? Que ainda que a autoridade nacional seja criada, que identifique-se alguma violação à proteção de dados, as sanções só vão poder ser aplicadas ano que vem. Então, as empresas ganharam mais um ano, porque a grande preocupação foi, agora com o Covid, com essa instabilidade econômica, como que as empresas implantariam 100%, e ainda correriam o risco de ter sanções com mais implicações financeiras. Então, a justificativa foi essa, de dar mais um fôlego para essa implantação. Só que, ainda que as sanções tenham sido prorrogadas, né, para ano que vem, a questão da vigência da lei em si continua uma incerteza. Hoje, a gente tem dois cenários, tá? A gente tem a MP 959, que veio para trazer regras para o auxílio emergencial, e ali no final colocaram um parágrafo falando do adiamento para maio de 2021. Atualmente, esse prazo está temporariamente prorrogado para maio, só que o que acontece? Essa MP, ela tem um prazo, já correu os primeiros 60 dias, foi prorrogado por mais 60, e esse prazo vai terminar no final de agosto. Se até final de agosto essa MP for convertida em lei, legal, esse prazo, essa vigência de maio passa de ser temporária para definitiva, então a lei, todos os outros dispositivos da LGPD vão passar a vigorar em maio de 2021 e as sanções em agosto, mas a questão aqui e se a MP não for convertida? Que eu particularmente acho que é a questão, tá? Porque essa MP com regras de auxílio emergencial voltadas para o Covid, não veio com caráter para virar lei. Então, eu acho que não vai ser convertida. Se isso não acontecer, a LGPD fica como? O prazo volta para esse prazo inicial, que é agosto de 2020. Então, assim, agosto é o mês decisivo para a LGPD. Em agosto vai ser decidido se a vigência inicia em agosto mesmo, ou se vai ter um novo fôlego para maio. Mas quando a gente fala aqui em novo fôlego, a questão da vigência, ao meu ver, não muda muito, agosto para maio, tá? As empresas já têm que começar a olhar para dentro de si, dos processos, os documentos, os tratamentos, porque o programa de privacidade de dados demanda tempo, é uma mudança cultural. A primeira etapa que precisa ser feita é um bom relatório de impacto à proteção de dados. Você precisa entender o que está acontecendo dentro de casa para poder estruturar um plano de adequação, ver o que você vai precisar contratar, o que vai precisar mudar internamente. Então, assim, sendo agosto de 2020 ou maio de 2021, fato é que você tem que começar, a empresa tem que começar a fazer essa tarefa de casa, olhar para dentro, através de um bom RIPD, e planejar o futuro, o que vai ser feito para frente. Esse ano, a discussão foi muito pautada de prorrogar a vigência ou não. Até vi uma matéria recente falando que algumas associações de comunicação estão pressionando o Maia para que seja prorrogado. Não, assim, não é bem essa a saída, tá? As empresas tinham que estar muito mais preocupadas em iniciar esse processo, seja para atender agosto, maio
agosto do ano que vem, as empresas tinham que começar a fazer essa tarefa de casa, olhar para dentro e fazer o relatório, porque senão não adianta, a gente pode dar mais 5 anos, não vai ser suficiente, né? Essa questão do que vai acontecer, eu repito, eu acredito que a MP não vai virar lei, então agosto vai ser o mês decisivo para a virada de chave e a LGPD entrar em vigor. Legal, doutora Ana. Na verdade, muitos especialistas criticam essa alteração. Ao seu olhar, você acha isso positivo ou isso tem pouco impacto especificamente na matéria? A prorrogação dá uma falsa sensação de mais tempo, sabe? O que a gente tem conversado com muitos clientes, muitas pessoas que nos questionam sobre isso, veja bem, a gente já tinha um prazo inicial, que foi prorrogado por mais 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 6 meses. Se você ficar procurando motivos para não iniciar a adequação, sempre vai ter algum motivo para justificar isso. Então, ao meu ver, essa nova possível prorrogação não resolve o problema. Tem que começar. E ainda que comece de uma forma lenta, a situação está complicada no país, todo mundo sabe, mas dá para fazer. Dá para fazer internamente, dá para fazer com apoio de consultoria, dá para fazer, e tem que começar. Não adianta, e assim, no escritório, quando a gente fala de adequação à LGPD, ninguém está falando de tem que resolver do começo ao fim em 1 mês. Não é isso, é um projeto longo, que começa aos poucos, porque envolve mudança cultural. Então, tem que iniciar, e eu acredito que essa insegurança de vai prorrogar, não vai prorrogar, não vai, mais atrapalha do que auxilia. O Brasil precisa de uma legislação de proteção de dados vigente. E quanto mais tempo demorar, mais vai perdendo esse timing, tá? Saiu recentemente uma decisão na Europa analisando a transferência de dados internacionais entre Europa e Estados Unidos. E lá eles entenderam que os Estados Unidos não garantiam uma proteção adequada igual na Europa. Imagine se essa análise for feita com o Brasil e a gente não tiver LGPD em vigor. O Brasil perde muito, perde em competitividade econômica, precisa ter essa lei em vigência logo. Legal, obrigado, doutora Ana. Acho muito interessante a sua fala de iniciar, dar o primeiro passo. E já fazendo esse gancho, eu gostaria de convidar o Dr. Winfried para a nossa conversa, falando um pouquinho especificamente sobre a Celepar, que é a primeira empresa de tecnologia da informação do país, né? Sempre foi pioneira. Quero saber como está esse processo dentro da Celepar, como que foi tratada todas essas alterações e como está esse processo estruturado dentro da companhia. Isso aí, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria até de aproveitar aí o gancho, né, da doutora Ana Maria já citou a questão de mudança cultural, realmente algo que a gente vê que tem que acontecer, né, é uma mudança de chave, né, virar a chave, e temos que começar realmente, independente da data que vai entrar ou não vai entrar, né, são providências que têm que ser tomadas e vão levar muito tempo, certamente, né. O que eu gostaria de comentar então um pouquinho aqui da Celepar, tá? Só então pegando um pouco do contexto, né? Para não sei quantos aqui conhecem a Celepar, já ouviram falar certamente, acho que todos, né? Mas a gente gostaria só de comentar um pouquinho da história da empresa, né? Nós temos aí 56 anos de história. A Celepar agora vai completar, né, essa idade agora em novembro próximo. No começo era até chamada Centro Eletrônico de Processamento de Dados, né? Durante um bom tempo as informações processadas pela companhia estavam todas concentradas, centralizadas num único grande ambiente mainframe, né? Isso tudo continuou por um bom tempo, né? Foram décadas aí de informações centralizadas, de dados processados num único local, num único CPD, como se chamava antigamente, né? E depois as coisas foram mudando, foram evoluindo, né? A década de 90 a computação pessoal chegou, a internet se popularizou, assim como os dispositivos móveis, agora estamos na época da internet das coisas, e agora é uma grande mudança, né? O que antes era centralizado, estava concentrado numa única grande caixa, né? O mainframe,
no nosso CPD ou nas instalações da empresa. Agora as informações voam para todos os lados, né? Temos informações em tantos dispositivos, acesso de tantas formas. E então hoje o que se vê, né? Nossas vidas estão digitalizadas, né? Nós estamos com todas as nossas informações espalhadas por aí, as nossas anotações, as nossas mensagens, fotos, a vida financeira, endereço de amigos, enfim, temos informações nossas, pessoais, em todos os lados, né? Nós praticamente entregamos as nossas vidas para a tecnologia da informação, né? Isso traz um grande risco, isso nos traz perigos, né, para nossa integridade, nossa vida pessoal, quando nós corremos o risco de ter os dados usados indevidamente ou de forma desautorizada, né? Quem de nós nunca teve medo de perder um smartphone ou um pendrive com as fotos da família? Quem de nós nunca recebeu oferta de produtos, né, e serviços de empresas que você nunca ouviu falar ou que né, você teve um contato muito superficial, mas que parece que te conhece muito bem, sabem tuas preferências, sabem os produtos que você tem pesquisado na internet, né? Então, essa questão de segurança da informação, muitos não se deram conta, mas não tem a ver apenas com tecnologia da informação, né? Isso que eu também gostaria de compartilhar aqui com todos, uma visão que acho que precisa ser difundida e precisa ser esclarecida, né? Empresas de TI como a Celepar internamente tem essa visão, né, de que a segurança da informação é responsabilidade daquela área técnica, do pessoal que cuida aí de monitorar a atividade de hackers, fechar brechas de rede, cuidar da integridade das aplicações, mas na verdade vai muito além disso, né? Segurança da informação. Mesmo sem saber, muitos, ou na verdade todos na companhia são responsáveis por ela, né? Segurança da informação não depende apenas dos técnicos, mas também das pessoas que tratam com atividades administrativas, né? Como, por exemplo, nossa área de recursos humanos precisa, no seu dia a dia, manipular dados, manipular documentos, né? Como, por exemplo, dados pessoais, dados médicos, atestados, informações de familiares, coisas do tipo, né? O pessoal da nossa recepção da empresa também interage com visitantes, necessariamente precisa consultar os seus dados para identificá-los e autorizar o acesso às instalações da empresa, né? O nosso pessoal que trabalha com impressão de grande porte emite documentos como carteiras de habilitação, identidade, ou seja, dados pessoais. Nosso pessoal da área técnica que dá suporte ao data center também lida com dados pessoais, muitas vezes até sem saber, quando trocam uma mídia, né, um HD, um disco quebrado num dos servidores ou dos storages, ali tem dados pessoais, pode ter dados pessoais, né? Então, todos nós estamos envolvidos com isso. Cada um dentro do seu contexto, né? Cada um dentro da sua atuação, mas todos sabem na empresa. Isso é uma questão que eu tenho bem claro depois de todos os levantamentos que nós já fizemos internos, as conversas que nós tivemos com todas as áreas, que a princípio, né, no nosso ver, lidam mais aprofundadamente com dados pessoais. As pessoas têm consciência de que são importantes, os dados são, entre aspas, sagrados, né? As informações são importantes e devem ser cuidadas, né? Mas aí vem a questão da mudança de cultura, como a doutora Ana Maria colocou antes, né? A LGPD vai estar trazendo para nós uma mudança de cultura, né? Não apenas na Celepar, mas em toda a sociedade, porque, como também a doutora falou, né, na Europa já está vigente a GDPR, né, a lei na qual a nossa LGPD se inspirou, já fazem 2 anos, né? Então muita coisa ali já evoluiu, né? E estamos agora nós correndo atrás, né? Então dentro da empresa, na Celepar, nós teremos que mudar bastante coisa, tá? Um passo de cada vez, claro, né? Mas, entre outras coisas, nós vamos ter que pensar em ciclo de vida das informações, né? Vamos ter que pensar até quando as informações têm que ser guardadas, elas têm um
prazo de validade, não podem ser guardadas eternamente, né? Vamos ter que trabalhar com um conceito de dado mínimo, né? Ou seja, vamos só coletar aquilo que realmente é necessário para o processamento, para a execução da atividade, né, que exige dados pessoais, né? Então, vamos ter que caminhar para o desenvolvimento de aplicativos com privacidade já na sua concepção, né? Privacy by design ou by default, né? Termos comuns de mercado, e então vai mudar certamente, fortemente, o jeito de desenvolver sistemas na companhia. Vamos ter que pensar também proteção de dados, até mesmo na elaboração dos nossos processos licitatórios, né? Ao elaborarmos termos de referência, as minutas de contrato, tudo isso vai ter que estar já alinhavado, né? Como que a empresa vai prestar um serviço com proteção, com privacidade de dados, e contar com os fornecedores também nesse sentido, né? São diversas amarrações que estão já sendo até feitas para a nossa área jurídica, né? Então, em síntese, sem dúvida, eu digo que estamos num momento de mudança cultural, né? Sem dúvida, por força de lei, temos que seguir nesse caminho obrigatoriamente, não temos como fugir mais disso. Já foi, né, a lei já realmente já tem algum tempo, né? Estamos trabalhando, né, na adequação, e é uma grande oportunidade para a gente se aperfeiçoar, para a gente, né, melhorar os nossos processos internos, e até mesmo nós, como pessoas, indivíduos, né, pessoas físicas, nos protegermos, né? Com certeza, 100% da empresa, da Celepar, vai estar envolvida nessa mudança cultural. Vai ser uma nova dinâmica, um novo processo de aprendizado, né? Novas formas de desenvolvimento de aplicações, aplicação de padrões novos, de processos, né? Com transparência e prestação de contas para os titulares dos nossos dados, né? Então, assim como a Celepar é reconhecida hoje como uma grande parceira do Estado e dos municípios, né, pelo que a gente ouve dos nossos clientes, em questões de TI, a gente tem convicção que a Celepar também vai ser reconhecida como comprometida com a proteção de dados pessoais, tá? Esse é o meu recado. Obrigado. Olá, Malu. Eu acho que o Jean está sem áudio, não estou ouvindo ele aqui. Verdade. Oi, desculpa, agora estão me ouvindo? Estamos. Então, Dr. Winfried, então, como eu tinha falado, desde 1964 a Celepar já traz essa cultura de oferecer um serviço mais simples, intuitivo, seguro para o cidadão. Então, acho interessante, independente ou não da vigência da lei, já implantar essa cultura dentro da instituição. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Gostaria de convidar o Dr. Eduardo, nós temos um desafio aí para ele falar sobre estruturação da LGPD em alguns minutos. Então, doutor Eduardo, passo a bola para você para falar um pouco sobre esses pilares, sobre todo o processo de estruturação da LGPD. Ok, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saudar os colegas, a doutora Ana Maria, com quem eu tenho um grande prazer e honra de dividir os trabalhos aqui no escritório. O Winfried fez uma excelente explanação e eu fiz algumas anotações aqui, porque me deu alguns insights importantes, né? Doutor André Tesser também, diretor jurídico da Celepar, agradecer a Policivitas pela oportunidade e saudar todos os presentes que estão disponibilizando seu tempo para nos ouvir. Vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar em processo de adequação, esse é o tipo do tema onde eu tenho pouco tempo e muita coisa para falar, então eu vou tentar correr um pouquinho aqui para trazer uma ideia. É um projeto, e como todo projeto, ele advém de uma cultura de gestão de projeto. Então, você tem etapas que você precisa cumprir para ter um processo de implantação e para ter um projeto eficiente. Aí, tudo isso demanda tempo, demanda energia, demanda metodologia, demanda conhecimento do seu
Vamos lá. Todo projeto, ele demanda, na minha opinião, na minha forma de conduzir os projetos em que implementei durante a minha carreira, 3 fases, macrofases, vamos dizer assim. A fase de conhecimento, a fase de adequação e depois a fase de gestão, que é quando o projeto deixa de ser um projeto e passa a virar um sistema. E tudo isso tem uma lógica para que isso aconteça. Tá? Tudo isso tem um formato para que isso aconteça. O processo de conhecimento na LGPD ele é muito importante. Na verdade, ele é determinante. E esse processo de conhecimento ele se dá pela estruturação de um relatório de impacto na proteção de dados pessoais. Esse é o caminho mais coerente que eu entendo dentro da minha experiência, implantando processos de compliance e agora de LGPD durante toda a minha carreira, é que o processo de conhecimento ele é fundamental. O relatório de impacto da proteção de dados, ele vai trazer informações como a matriz de risco, ele vai trazer informações como os planos de ação a serem efetivados, e ele vai trazer, por exemplo, o ciclo de vida do dado, que é algo que o Winfried trouxe, que eu achei muito importante. Então, alguns dos itens dos entregáveis que um relatório de impacto exige, eles trazem informações muito relevantes para definir qual vai ser o processo de implantação, como vai ser feita a adequação, qual é o caminho a ser percorrido para que a implantação ocorra de forma eficaz. Vamos lá, são companhias e companhias, a LGPD ela tem uma abrangência a todos os CNPJs que transacionam ou fazem tratamento de dados pessoais. E esses CNPJs, eles têm as formas mais variadas e os tipos de atuação mais variados. A gente está falando de praticamente todos os CNPJs do Brasil, porque toda empresa que tem um funcionário, ela já transaciona um dado pessoal. No caso da Celepar, a gente tem uma situação que é mais crítica, na minha opinião, em virtude de que o produto fim, a finalidade da empresa está vinculada também ao tratamento de dados pessoais, por isso há que ter mais cautela, há que ter um processo mais complexo. Tá? Esse processo de adequação ele vai ser definido a partir de uma avaliação de risco e de priorização, de análise de probabilidade versus impacto. Qual é o impacto que eu vou ter a partir do vazamento, do possível vazamento de dados, e como eu preciso agir para tratar isso. E daí eu trago na fala do Winfried algo que, na minha opinião, é muito relevante para essa situação, que é, primeiro, LGPD não é TI. LGPD não é uma responsabilidade apenas da TI. A LGPD, assim como o compliance, é uma responsabilidade de todos. Porque um usuário mal capacitado, um usuário que não tenha a cultura de proteção de dados, pode trazer risco para todo o programa de privacidade de dados. Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E no caso da LGPD, o usuário, na minha opinião, é o elo mais fraco da corrente. Por isso, eu volto na fala da doutora Ana e volto na fala do Winfried, quando falo que cultura é o mais importante num processo de LGPD. O aculturamento, a capacitação, o treinamento e o processo de adequação tem que passar por esse aculturamento. Os usuários têm que ser capacitados, os operadores têm que ser capacitados mais ainda. O encarregado tem que ser capacitado para agir como encarregado e para se portar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados de forma coerente. Então, o que eu queria trazer na minha fala é que o processo de implantação ele precisa correr dentro de fases. A fase inicial, que é a fase de conhecimento, é o relatório de impacto da proteção de dados, ou a forma como quiserem dar o nome. A gente utiliza essa terminologia na nossa metodologia aqui no escritório. Então, o relatório de proteção, relatório de impacto da proteção de dados, depois o processo de adequação. Esse processo de adequação, como eu falei, ele não tem como foco único e exclusivo a tecnologia da informação. Ele tem 3 frentes muito bem definidas, que são as adequações jurídicas, as adequações de tecnologia de informação e as adequações de processos. E como o Winfried falou muito bem, os operadores de dados não são só a equipe de TI, porque os usuários usam os sistemas para transacionar dados. Então, um dado pessoal corre dentro do RH, tem dado pessoal que corre dentro do departamento de comercial, tem dados que correm por dentro de todos os departamentos.
e existem processos para o tratamento desses dados. Então, a adequação desses processos é tão fundamental quanto a proteção e a questão de cybersecurity. Quando a gente ouve falar de LGPD, a gente ouve muita gente falando só sobre a questão de cybersecurity, prevenção de invasão e etc e tal, mas e o inside e outside? E a adequação dos processos? E a adequação do fluxo de processo para a garantia da proteção de dados pessoais de forma coerente? Então, é essa provocação que eu quero trazer, complementando o que os colegas falaram de forma brilhante, na minha opinião, é que o processo de adequação, ele tem que, primeiro, estar 100% alinhado com a necessidade da empresa, porque senão você corre o risco de ou adequar coisa que você não precisava ter adequado, ou deixar de adequar algo que você precisava, de fato, ter adequado prioritariamente. O processo de priorização a partir do conhecimento, e depois essa adequação ocorrer de forma integrada e pensando na manutenção. Daí é onde eu quero fechar a minha fala. Eu faço implantação de processos de compliance há quase 2 décadas, e o aprendizado que a gente teve durante toda essa caminhada é muito mais difícil do que você implantar é você manter. É você gerenciar de forma efetiva e trazer efetividade. Então, a forma como esse processo de adequação vai culminar em uma ferramenta de gestão e de melhores práticas para a Celepar é que vai ser determinante. Porque o processo de manutenção ele é muito mais complexo do que o da adequação. O processo de manutenção demanda a manutenção da cultura, demanda a manutenção dos procedimentos, demanda indicadores de performance para efetividade do programa de privacidade de dados, e tudo isso, de fato, é extremamente muito relevante. Como a doutora Ana Maria falou, e eu gostaria de complementar, eu acho que o empresário que está pensando com o mindset de se adequar à lei está errado. A vigência da lei não é tão determinante para o processo de adequação, e sim, o empresário tem que pensar que ela é uma lei necessária, porque ela traz melhores práticas de proteção da individualidade do ser humano, e isso precisa ser muito bem pensado enquanto responsabilidade social do empresário para com a sociedade em que ele interage. Muito obrigado pelo tempo e permaneço à disposição aqui caso tenha alguma outra dúvida. Obrigado, doutor Eduardo, pela contribuição. Já fazendo o gancho da sua fala sobre adequação e principalmente a manutenção, eu gostaria de ouvir o doutor André Tessi, diretor jurídico da Celepar, para saber como está esse processo na companhia, né? Processo não só de adequação, mas também de manutenção da LGPD. Bom, boa tarde, Jean. É uma grande honra poder falar para esse público qualificado, né? Estou olhando aqui, 122 pessoas nos ouvindo nesse exato momento. Agradecer aí a companhia dos colegas que me precederam, doutora Ana, doutor Eduardo, aí, referências dentro dessa área, não só no estado do Paraná, mas no Brasil, né? O escritório do doutor Rodrigo Pironti, que é outra grande referência do direito administrativo brasileiro, o Winfried, nosso DPO, né, eleito aí por nós para poder estar à frente do comando desse projeto. Eu separei algumas linhas porque acho que o grande problema e a questão relativa à vigência da LGPD de fato causa uma insegurança, mas mais do que isso, essa insegurança vem acompanhada também por uma insegurança que é mais premente, me parece, que é a completa ausência de regulamentação específica pela agência ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para ficar no termo da lei, que deveria ter sido criada, não foi, e simplesmente não se sabe em que parâmetros vai definir uma boa ou também, de novo, ficar nos termos da lei, uma política de privacidade de dados ou de proteção de dados, enfim, que se coloque como uma, entre aspas, boa prática a título de governança. Então, o grande desafio que tivemos à frente da Celepar, e salta aos olhos a nossa responsabilidade, não só enquanto controladora dos nossos dados, mas também e principalmente enquanto operadora dos dados relativos ao estado do Paraná, e aí vocês imaginam a potencialidade disso quando você olha para a Secretaria, por exemplo, de Estado da Saúde, para a Secretaria de Segurança Pública, para a própria Secretaria de Administração e Previdência.
para vocês terem uma noção do quão grande é o desafio que a Celepar enfrenta. E essa foi um dos nossos principais obstáculos. Como modular, como modelar, como montar, enfim, para depois implementar um programa de proteção de dados ou de privacidade de dados que atendesse a LGPD, obviamente, mas que fosse quase como um exercício de adivinhação daquilo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderia fazer. Então isso nos colocou diante de um desafio e nós resolvemos entender que, na verdade, o que precisaríamos fazer era montar um programa desse tamanho que se baseasse em duas premissas fundamentais. A primeira delas, e aqui eu vou me aproveitar um pouco já da fala do Dr. Eduardo e da fala do Winfried, que a primeira das premissas fundamentais, no nosso entender, diante desse cenário de incerteza tão grande, de insegurança, é definir que o nosso programa de privacidade de dados, ou de proteção de dados, enfim, queiram o nome que queiram, seria focado em um caráter human-centric. Isso significa dizer que todo o modelo criado pela Celepar tem como objetivo principal a proteção do ser humano, colocando-o no centro. Por que essa escolha? Né? Essa escolha tem várias razões de ser. A primeira delas é de um caráter essencialmente jurídico, vem por conta do próprio princípio mais basilar da LGPD, que é a proteção dos direitos fundamentais de intimidade, de privacidade e de liberdade. Portanto, se estamos falando de direitos fundamentais, podemos dizer, e aí especialmente esses direitos, que estamos falando de direitos humanos. Portanto, não basta só um conceito que seja, por exemplo, customer-centric, né? Tendo o cliente no centro. Não, é preciso atender também a essa prerrogativa ou a esse comando constitucional de proteção de direitos enquanto direitos fundamentais. Então, isso para nós é essencial. A segunda razão é uma razão eminentemente prática também, porque se o nosso programa de privacidade de dados atende a um caráter human-centric que protege de fato esses direitos fundamentais estabelecidos já no artigo 1º da LGPD como objetivo maior da lei, a chance de nós termos problemas com os titulares dos dados é muito menor. Então, são essas duas razões que nos levaram a escolher um modelo human-centric para o programa de privacidade de dados. E aí você conjuga os dois e você vai chegar à conclusão de que, ao menos, não poderemos ser, entre aspas, acusados de termos montado um programa que estivesse em completa desconformidade com a LGPD, independentemente de que regulação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faria ou fará. Então esse é um primeiro aspecto. A segunda premissa fundamental do nosso programa, ou daquilo que elegemos como premissa, é que, e aqui vou me aproveitar muito da fala do Dr. Eduardo, é de que esse programa ele é, por essência, dinâmico, ou ele tem um aspecto dinâmico. Ele é dinâmico. E ele é dinâmico sob dois pontos de vista, sob um ponto de vista objetivo e sob um ponto de vista subjetivo. Sob o ponto de vista objetivo, ele é um programa dinâmico porque ele necessariamente terá que ser revisto e atualizado o tempo inteiro. Isso depende não só de uma exigência da própria legislação, a LGPD tem um dispositivo que trata dessa, e alguns outros mais esparsos que tratam especialmente dessa necessidade de revisão desses programas, né? Mas também por conta de próprias imposições da realidade contingencial. Vejam, por exemplo, que eu acabei de lhes falar, sobre a inexistência de regulamentação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, modulamos um programa e daqui a algum tempo vem a regulamentação da ANPD, nós obviamente teremos que nos adequar a isso. Também, e aí é necessário fazer o link com todas as ferramentas tecnológicas que hoje existem para a proteção de dados e que daqui a 6 meses podem estar num outro estágio. Então será necessário incorporar essas novas tecnologias, esses novos métodos, para que a gente possa estar sempre buscando esse aprimoramento e sempre procurando, de fato, atender a necessária proteção desses dados pessoais que a Celepar tem sob sua guarda. Sob o ponto de vista subjetivo, e aí volto de novo na fala do Dr. Eduardo, por isso que é bom falar por último, né? Porque daí você já consegue pontuar as questões e parece que o teu discurso fica reforçado pelos discursos daqueles que te precederam. Mas é também importante sob o ponto de vista subjetivo, porque como bem o Dr. Eduardo falou, a LGPD não é um problema de TI. Ela não é um problema só de TI.
ela envolve todos os setores da empresa. Quando você pensa, claro que em alguns setores isso vai ser muito mais relevante, né? Isso tem um alcance muito maior, um impacto muito maior, por exemplo, para nós, para o jurídico, tem um impacto muito grande na área de governança, na área de compliance e gestão de riscos, tem um impacto, obviamente, muito grande em toda a nossa área de tecnologia de informação, especialmente aquela destinada à segurança da informação, mas também se aplica a todos. Não é necessário lembrar e falar isso na presença da doutora Ana e do doutor Eduardo, é quase um chover no molhado, né? Não é necessário, me parece, ressaltar muito a questão de que do estabelecimento de um programa de compliance e de defesa em 3 linhas, em que a primeira linha de defesa necessariamente é toda a organização. Então é necessário que isso seja internalizado como um processo de aculturamento, e aí volto na fala do Winfried também, de que cada um dentro da companhia se sinta responsável pela proteção dos dados que a companhia detém. E não tão somente o jurídico, ou o compliance, ou a área de segurança da informação, ou né, a área de recursos humanos, aí detentora primária da imensa maioria dos dados dos nossos colaboradores. Então isso é muito significativo. Então essas são as 2 premissas fundamentais que embasaram a nossa modelação aí da política de tratamento ou de privacidade de dados, enfim, queiramos nós o nome que queiramos para isso. E nós chegamos a um ponto, porque de nada adianta falar em premissas e eu não descer a um nível um pouco mais operacional para olhar para que tipo de instrumentos me parecem absolutamente mandatórios quando você pensa em implantar uma política desse jeito. E aí são 4, me parece, figuras, ou são 4 ferramentas quase que você precisa utilizar para você fazer, na prática, você ter um instrumento de proteção de dados efetivo, uma política que de fato se efetive. O primeiro deles, e isso me parece super importante, é a transparência. A LGPD fala isso em diversos pontos, mas essa é uma essência, isso é algo que está na essência desse programa. É preciso ser transparente, é preciso ser transparente com o titular do dado, que sabe para onde ele está sendo encaminhado, sabe se você está sendo compartilhado, para que finalidade ele está sendo utilizado. É preciso ser transparente com o controlador daqueles dados que somos operadores, é preciso ser transparente com o operador dos dados que a Celepar controla, por exemplo, aí, né, com os benefícios de plano de saúde que a Celepar tem, por exemplo. Então, tudo isso é muito, muito, muito necessário. Sem transparência não se faz um programa efetivo de privacidade de dados pessoais que atenda a um caráter human-centric. Ponto. E não atende, portanto, sequer ao ordenamento jurídico mais basilar. Num segundo aspecto, uma segunda ferramenta, é obviamente a observância estrita da finalidade. O dado foi coletado e tratado para aquela finalidade e ele só pode ser coletado e tratado para esta finalidade. Se houver a necessidade de tratar este dado para uma outra finalidade, é necessário obter consentimento do titular na maioria das vezes, fazer essa informação ao titular, informar às vezes o controlador ou operador que está na outra ponta vamos dizer assim, dessa cadeia de tratamento de dados. Então, a observância à estrita finalidade da coleta e tratamento do dado também é uma garantia de você ter um programa efetivo de privacidade, né, desses dados, de proteção desses dados. Um terceiro aspecto, e é coligado a esse aspecto da finalidade do dado, obviamente, o Winfried falou um pouco disso, é a ideia do dado mínimo, né? Quando a gente fala em dado mínimo, é um conceito que me parece que também tem um espectro quantitativo e qualitativo. Quando você fala em dado mínimo, você fala de você ter para aquela determinada finalidade o mínimo de dados necessários, ou o mínimo de dados necessário àquela execução, ou para aquela determinada finalidade. Um exemplo básico, o sujeito vai ingressar na Celepar, passa lá na portaria. Preciso perguntar para ele o endereço? Faz sentido que eu tenha o endereço dele? Se eu tiver RG e CPF, isso já não me resolve? Então, pronto. E esse dado mínimo também tem um aspecto temporal. Isso significa dizer manter o tratamento de dados pelo mínimo de tempo necessário ao seu tratamento. E aí a gente, né, chega ao ponto máximo aí do ciclo de vida de um dado, que é a sua eliminação. E por último, e não menos importante do que isso, é necessário, claro, que um programa de privacidade de dados não seja visto como um pedacinho isolado de uma política dentro da companhia. Preciso que ele esteja devidamente adequado a todas as regras de governança e compliance que dizem respeito à companhia.
Isso tem tudo a ver com missão, isso tudo tem a ver com valores, isso tudo tem a ver com o propósito da empresa. Isso significa dizer, e aí vejam como uma coisa se conecta na outra, né? Que aquele aspecto objetivo que eu lhes falei sobre o caráter dinâmico de um programa de privacidade de dados também está ligado a isso. Num determinado momento, por qualquer razão, se muda a missão, se mudam os propósitos de uma empresa e tudo isso tem reflexo nas políticas, tem reflexo na governança, tem reflexo no compliance. Então, é necessário que também esse programa esteja inserido num contexto mais global. O doutor Eduardo falou disso, o doutor Winfried falou disso também. Então, esse é o grande desafio, na verdade, né? É o maior desafio, eu tenho dito isso desde o momento em que a gente assumiu a diretoria da Celepar, eu tenho dito isso, é o grande desafio da Celepar nessa virada em relativa a essa proteção de dados, a esse novo ordenamento que vem, e é o grande desafio que a Celepar enfrenta, de fato, ter um programa de privacidade de dados, ou de proteção de dados, enfim, que atenda a LGPD. E para nós, né, isso é um trabalho muito significativo, muito importante, de muita responsabilidade, e por isso a gente cuidou de tratar ele tão bem como estamos cuidando ainda, e vamos ter que seguir cuidando durante todo o tempo. E agradeço mais uma vez aí o Instituto Policivitas, especialmente aí pelo contato com os nossos nobres colegas e com essa plateia tão qualificada de pessoas aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor André, obrigado pelas suas contribuições. Nós teríamos assunto aqui para ficar horas e horas debatendo, mas eu agradeço imensamente aí a presença de vocês. Se me permite, a gente tem algumas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando, fiquem à vontade para responder, já que elas não foram direcionadas, tá? Eu gostaria de iniciar lá, Mauro, que ele fez no início, perguntando se a LGPD ela vai tratar apenas de dados pessoais ou ela reforça o Marco Civil que protege os dados da própria empresa. Quem responde? Ana quer responder? Posso responder. Aqui a LGPD ela trata de dados pessoais de pessoa física, qualquer pessoa. Em alguma das falas foi falado que, por exemplo, no caso da Celepar, é o dado do colaborador, é do cliente, todos os dados de pessoa física. E aqui, quando a gente fala de mudança cultural, é nesse sentido também. Eu, Ana, também sou uma titular de dados. O escritório, quando trata meus dados, está tratando como operador, mas eu também sou titular. Então, assim, a LGPD ela é bem ampla. É diferente da lei da Califórnia, a CCPA, que trata só de dados de consumidores, a LGPD ela é ampla. Ela tem um entendimento de dados pessoais de pessoas físicas muito amplo. Então, assim, não é como... Vai reforçar algumas coisas do Marco Civil, mas é um pouco diferente, tá, aqui a questão. E eu vi na pergunta do Mauro que ele fala também se vai proteger dados da empresa em relação a segredos industriais e vazamentos de informações sigilosas. Aqui, a LGPD ela é bem cautelosa, tá? Quando a empresa precisar fazer alguma comunicação para a NPD ou para o próprio titular, ela não precisa abrir informações sigilosas da sua operação, mas ela precisa garantir que o titular saiba para que o dado dele está sendo coletado, qual que é a finalidade, e se porventura essa finalidade for alterada, ele precisa ser comunicado novamente. Então, a resposta para essa pergunta tem esses dois vieses. Obrigado, doutora Ana. Temos outra pergunta aqui, acho que para o doutor Eduardo. Na sua fala, você falou sobre encarregado. DPO e encarregado é o mesmo profissional, tem as mesmas atribuições, e já puxando o outro gancho, se é obrigatória a figura do DPO em todas as empresas que vão implantar um programa de LGPD. Bom, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados não prevê o DPO, tá? O DPO é o nome bonito do encarregado, tá? Encarregado e DPO são a mesma pessoa. Para não chamar de encarregado, a gente importou o conceito europeu do DPO, que é o Data Protection Officer. Perante a Lei Geral de Proteção de Dados, são a mesma pessoa. A pergunta em relação a se todas as empresas vão precisar ter, ela é um pouco capciosa, porque, assim, todas vão precisar ter um encarregado,
mas não necessariamente este encarregado precisa ser um funcionário que atua exclusivamente na proteção de dados. Tá? Então, cada empresa vai ter que se adaptar ao seu processo. Então, existem situações onde a gente pode pensar no DPO as Service, por exemplo, que é uma situação que ocorre muito na Europa, que é a terceirização do DPO, né? Empresas especializadas, certificadas para fornecer o serviço de DPO. Existem empresas que estão estruturando e colocando a figura do DPO dentro de alguma estrutura da segunda linha de defesa. Então, diretorias jurídicas que estão assumindo a função de DPO, ou Compliance Officer assumindo a posição de DPO também, tá? Que isso, perante o Instituto Internacional de Auditoria, é o mais cabível, é você encostar isso dentro da segunda linha de defesa. Entretanto, a gente também está falando de empresas pequenas, empresas extremamente que não têm uma estrutura, que não existe uma estrutura de segunda linha de defesa. Certo? Uma empresa onde tem a primeira linha de defesa e a alta administração. E nessas situações a gente recomenda que a alta administração assuma a função de DPO, para não haver o conflito de interesse. A gente nunca recomenda a primeira linha de defesa. Primeira linha de defesa não é recomendável porque tem o conflito de interesse puro, porque é o operador do dado. O operador do dado não pode ser o encarregado. Tá? Acho que, não sei se eu consegui responder, mas acho que é mais ou menos isso. Não, perfeito. O Ailton ele já fez uma outra pergunta sobre a certificação, se é necessária uma certificação nacional, internacional, para a execução do papel de encarregado ou de PO. Não existe obrigatoriedade de nenhuma certificação, mas, obviamente, é uma questão mercadológica, né? Se você for buscar um DPO as Service, você tem que buscar alguém que esteja amparado, porque ele vai ser o responsável pela comunicação da tua empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente recomenda que haja um conhecimento técnico. E como que você valida um conhecimento técnico? Ou pela história do profissional, ou por um processo de certificação validado. Não existe ainda, como não existe a NPD, a gente imagina, pode ser que a NPD surja e apareça com um processo de certificação próprio deles, onde os DPOs vão ter que se certificar com eles. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que isso não aconteça. Então, não existe, assim, uma certificação. Qual certificação eu faço para ser DPO? Não vou recomendar nenhuma. Eu digo, faça um processo de implantação, aprenda a proteger bem os dados e estude bastante. Eduardo, posso pegar o gancho aqui que você falou? Essa questão de todas as empresas precisarem do DPO gera um pouco de confusão, porque na Europa, a GDPR faz essa ressalva. Empresas menores, com menos de 250 funcionários, não precisam. A nossa LGPD não fez essa ressalva. Tem uma esperança ainda. Né, Ana? A gente imagina que pode vir. A NPD vai fazer isso posteriormente. Mas não tem nada, por enquanto. Se você for ler a lei, todo mundo precisa ter, interno ou externo. Isso. Perfeito. A Fabiana faz uma pergunta aqui sobre relacionados a tratamentos de dados relacionados à vida. Por exemplo, um laboratório de análises clínicas, o médico tem acesso ao resultado do seu paciente. Não sei se isso... Esses dados considerados sensíveis, tá, Jean? São os dados considerados sensíveis. O que muda do dado pessoal para o dado sensível? De forma bem simples. Muda o volume de bases legais para você manter esse dado dentro da tua operação. É isso que muda. Dado pessoal não sensível, ele tem um volume de bases legais que justificam a manutenção e o tratamento desse dado maior do que os dados sensíveis. Os dados sensíveis têm uma restrição maior para você tratar esses dados. Ou seja, o teu argumento para tratar esses dados tem que ser mais embasado, vamos dizer assim. Ele tem menos saídas jurídicas para você manter esse dado. Tá? Perfeito. Dr. Brinft, Dr. André, o Mário ele faz uma colocação a respeito das figuras do controlador. Podemos afirmar que o Detran e a Secretaria da Saúde, etc., são controladores e a Celepar é a operadora neste caso? No nosso caso, sim, né? Dados do Detran, por exemplo, das habilitações, né, dos motoristas, das CNHs, são dados controlados pelo Detran e operados por nós, porque nós instrumentalizamos toda a parte de processamento e armazenamento dessas informações. Eu acho que há uma ideia aí, se o Winfried me permite, claro. esse conceito não está
especificado desta forma na lei. Mas, para que você tente entender isso um pouco melhor, o controlador dos dados, eu costumo chamar, que é aquele detentor primário dos dados, tá? É quem coleta os dados, em primeiro lugar. E o operador dos dados é quem vai lidar com esses dados a partir de uma base de dados, vamos dizer assim, de um controlador. Então, a pergunta ali do Mauro, do Mário, é especialmente correta ali a colocação dele para os dados que a Celepar hospeda e trata desses órgãos dentro das suas atividades. Por quê? Porque existem dados nessa secretaria e no Detran que a Celepar não trata, que a Celepar não opera, né? Mas para aqueles dados que ela opera, sim, essa figura. E aí, há uma outra pergunta ali no fórum, eu vou aproveitar, se o Jean me permite esse tempo, ali sobre o papel do controlador, né? Veja, basicamente, a LGPD, quando ela exige um programa de implantação de privacidade ou de proteção dos dados, enfim, ela coloca que o estabelecimento das regras para o tratamento de dados é papel precípio do controlador. Então, o controlador é que deve definir as regras de como esses dados devem ser tratados. E o operador deve executar essas regras, operacionalizando isso lá na ponta do tratamento, quando houver essa relação de controlador-operador. Então, é como se o controlador estabelecesse normas, regras, enfim, e o operador fosse executar depois essa operação lá na ponta. Mais ou menos é esse o papel, doutor Eduardo. Doutora Ana, fiquem aí absolutamente à vontade para me corrigir se eu estiver equivocado. Perfeito. Vamos já nos encaminhando para o final. A gente tem uma pergunta aqui do Domingos, que ele pergunta quais os documentos devem ser estruturados a partir da LGPD. Só a lei basta ou precisamos elaborar documentos a partir das normas ISO e alguma legislação internacional? Olha, essa é uma pergunta interessante, mas que demandaria bastante tempo para responder. É um volume grande de informações, de documentos que você precisa produzir, dependendo do tipo da tua operação. Vamos lá. Só para o relatório de impacto, a proteção de dados, você já tem que produzir uma matriz de riscos, ISO 31000, 27700. Você tem que produzir o ciclo de vida dos dados, aquilo que o Wilfred falou muito bem. Você tem que fazer as análises de legítimo interesse para a manutenção de alguns dados que você quer usar a base de legítimo interesse. Você tem que construir um cronograma de implantação. Então, esses são vários documentos só vinculados ao RIP, só vinculados ao relatório de impacto. No processo de adequação, várias políticas você vai ter que escrever, dependendo do tipo da tua operação. Política de tratamento de dados, política de segurança da informação, você vai ter que fazer readequação de contratos, você vai ter que fazer, reescrever cláusulas contratuais, trazendo a importância da proteção de dados, é um projeto que tem um volume gigantesco de entregáveis, porque além da alteração cultural, você precisa dar o amparo legal e o redesenho de processo. Então, só o que você vai precisar redesenhar de fluxo de processo, reescrever procedimento operacional, é bastante documento que você tem que produzir. Criar os termos de consentimento, questões de cookies no site, tem tudo isso também. O artigo 50 da LGPD me parece que cria necessariamente a obrigação de você ter criados, estabelecidas essas regras de boas práticas, né? Então, não basta só a lei, não. É necessário isso, porque a lei ela vai estabelecer parâmetros mais gerais e amplos de proteção, mas o ponto ali, a descrição e como isso se opera de fato, aí, como bem o doutor Eduardo falou, com redesenho de processos, com mapeamento de processo, com mapeamento de ciclo de vida de dados, com relatório de impacto, tudo isso são documentos, ou todos esses, enfim, são documentos que não podem ser esquecidos. A gente ali na Celepar, por exemplo, a gente está trabalhando com a implantação de diversas políticas ligadas a isso, políticas que se conectam, né, e que depois vão demandar também normas internas para adequação dessas políticas. Então, de fato, a gente não tem muito para onde correr, não. Por isso que o doutor Eduardo pontuou muito bem que é um trabalho grande, é um trabalho hercúleo, é um esforço
grande, mas é um esforço, como bem a doutora Ana colocou, indispensável, nos parece, se a gente quer ter, de fato, uma sociedade como a Constituição prescreve, aí, mais justa, igualitária, que protege direitos humanos fundamentais, inclusive. Perfeito, acho que o doutor André falou exatamente o que é a alma da questão da LGPD. Você fazer um processo de adequação para atender a lei não é algo perene, não é algo sustentável e perene. Você fazer um processo de adequação para trazer melhores práticas e melhorar a tua performance de tratamento e cuidado dos dados pessoais das pessoas, isso sim é perene, isso sim tem propósito. E eu acredito que um projeto ele só tem finalidade quando tem propósito. Então, acho que a gente fecha com chave de ouro esse pensamento, porque, de fato, é o que vai trazer o diferencial. Para o empresário parar de pensar que é um gasto e começar a enxergar como um investimento para trazer melhores práticas, porque é algo que, de fato, ele precisa fazer. Legal, muito obrigado pelas colocações. Eu peço até desculpa ao pessoal do chat por não conseguir responder todas as perguntas. Se você me permite, desculpa, só fazer uma observação para que isso não passe despercebido. De fato, ali tem uma observação do Marcelo Ribeiro no chat. Quando eu falei, né, que o controlador coleta os dados, eu estou usando muito mais um termo leigo do que propriamente um termo da lei para tentar facilitar a explicação de forma didática. Mas o controlador é aquele que, vamos dizer assim, então recebe os dados do titular de forma primária, e o operador é aquele que operacionaliza, por isso esse nome também, dados que eventualmente recebe de um controlador. Portanto, alguns doutrinadores falam em tratamento de dados, em tratamento primário de dados, quando falam no controlador, e tratamento secundário de dados, quando fala no operador. Mas é só... quando eu usei o termo coleta o dado, é no sentido de recebe, não é no sentido técnico legal, para talvez... Isso é um problema de professor, que às vezes quer ser didático demais e falha na expressão mais precisa da terminologia. Mas era só isso. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor André. Quero agradecer imensamente a contribuição de vocês, a disposição, o aceite em estar aqui conosco. E ao pessoal que está nos acompanhando até agora, eu gostaria de dar um presente para vocês, em nome da direção da Faculdade de Policívitas. Nós lançamos recentemente um MBA em LGPD. Inclusive a doutora Ana e o doutor Eduardo estão conosco nesse projeto, e é um curso aprofundado, um curso atualizado, totalmente online, pela Faculdade de Policívitas, que é Faculdade de Conceito Máximo aí no EAD do MEC, e eu gostaria de repassar a vocês que tiverem interesse um cupom. Nós temos a Celepar, uma parceria com a Celepar, que oferece um cupom de 50% aos seus colaboradores e extensivo aos seus familiares, né? Então vocês conseguem uma bolsa aí de 50% no MBA, mas como eu vi ali no chat que a gente não tem só colaboradores da Celepar, a gente tem o pessoal do Tribunal de Contas do Acre, pessoal de Manaus, então eu também deixo a vocês um cupom que a Policívitas está disponibilizando com as mesmas condições de 50%, exclusivo aqui para vocês que participaram deste webinar. Então é um MBA atualizado, um MBA inédito, e espero que vocês gostem, se vocês se sentirem confortáveis, e fazer parte desse projeto. Então, acesse o nosso site, o mbalgpd.com.br, confira lá o corpo docente, o conteúdo programático, e, se achar interessante, iniciar essa capacitação, essa especialização em LGPD. Então, ressalto e agradeço mais uma vez aqui a presença da doutora Ana, obrigado pela parceria, doutor Eduardo, doutor André, doutor Winfried, obrigado pela explanação. Sempre à disposição. E a vocês... Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam até agora, só para vocês, acho que vocês não têm esse dado, mas eu tenho aqui 217 pessoas já sinalizaram para assistir esse webinar depois, né? Então a gente está com um número muito bacana aqui. Tá? Então, muito obrigado, um abraço a você que nos acompanhou. Siga a gente nas redes sociais, @Policívitas, no Instagram, LinkedIn e Facebook. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Gente, obrigado. Boa tarde. Obrigado, valeu. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.